com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o professor Ismael e a gente vai hoje, dando continuidade ao nosso curso Fundamentos de Física, estudar uma resolução de um problema da segunda lei de Newton aplicada, porque na aula passada a gente viu ela conceitualmente. Então agora a gente vai aplicar para um problema. Esse problema é o seguinte, é um problema de forças alinhadas aplicadas sobre um disco metálico. Então nesse caso aqui, a gente vai ver que as figuras dos próximos slides, eles vão mostrar três situações de forças atuando sobre um disco. Então, as três situações, uma ou duas forças agem sobre um disco metálico que ele vai se mover sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X, em um movimento unidimensional. A massa do disco, eu vou anotar aqui para a gente ter, para a resolução do problema, é 0,20 kg, são 200 gramas a massa do disco. As forças F1 e F2 atuam ao longo do eixo X e elas têm módulo, então vou pôr aqui o F1 igual a 4 newtons e o F2 igual a 2 newtons. A força 3 ela já faz um ângulo de 30 graus, então ela tem uma força de 30 graus com o eixo X e ela tem um módulo de 1 newton. Então estou aqui anotando que a gente vai usar esses valores para a resolução do problema. E o problema vai ser o seguinte, para a gente determinar qual é a aceleração do disco em cada uma das três situações. Então olha só, lembrem que a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente vai ter simplesmente componentes em x, não vamos ter em y nem em z, é unidimensional. Então, essa mesma relação vai valer para a componente x. Então, a gente vai ter a força resultante em x, vai ser a massa do objeto, não muda, né? Vezes a componente x da aceleração. Legal, né? Então, a gente vai ter, para achar a aceleração, sempre a gente vai obter a força resultante em x dividido pela massa do objeto. Nas três situações, esse é o mesmo objeto, a mesma massa. Então, assim que a gente vai obter a aceleração. Vamos lá ver a primeira situação como é que é. A primeira é muito simples, a letra A. Ela mostra duas representações do problema. O primeiro mostra a força horizontal produzindo uma aceleração horizontal. O eixo X está sobre a superfície, apontando para a direita. A força F1, então, ela está ao longo do eixo X, apontando no sentido positivo de X. A parte de baixo, o desenho de baixo, é um diagrama que a gente usa muito para resolver esses problemas, que é o diagrama de corpo livre, onde a gente ignora a extensão do corpo e desenha só as forças que estão atuando sobre o disco, como se toda a massa do corpo estivesse naquele ponto, que é o ponto central, ali, é o centro de massa. A gente vai ver em próximas aulas como funciona. Mas, para a resolução do problema, está excelente. A gente vai usar o diagrama de corpo livre, uma ótima ferramenta. Então, a gente vai ter o seguinte, a força resultante é só a F1, e a F1 vai gerar a aceleração AX, né? Então, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai dividir pela massa, a força resultante, né, que é F1 pela massa. A força F1 é 4 newtons, a massa é 0,2 kg. Isso aqui vai nos dar uma aceleração AX de 20 metros por segundo ao quadrado. Notem que as unidades aqui fecham, porque o newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E o quilograma do newton corta com o quilograma embaixo da massa aqui e vai ficar só metros por segundo ao quadrado. Vocês veem que a própria equação já dá a unidade, né? Mas, basicamente, como a gente está usando no SI, a solução vai dar as unidades no SI. Show? Então, o que vai acontecer aqui é que esse valor aqui é 20 metros por segundo ao quadrado positivo. Então, é uma aceleração para a direita. Ok? Então, o próprio sinal também já dá o sentido da aceleração. Vamos ver o próximo problema. Na letra B, na situação B, ela já coloca duas forças e elas se opõem. A força 2, ela se opõe à força 1. E a resultante produz uma aceleração horizontal, ok? Aí o diagrama do corpo livre lá embaixo simplifica um pouco as coisas. Então agora a gente já tem a força 2 puxa para a esquerda com 2 newtons e a força 1 puxa para a direita com 4 newtons. Na equação da segunda lei de Newton, aqui a gente vai pôr a força resultante, aqui ó, ela vai ser a F1 menos F2. E por que não ao contrário? Por que não F2 menos F1? É porque a gente considerou o sentido positivo do eixo X para a direita. E F1 está no sentido positivo e F2 está no negativo. Ok?
ok? Simples assim. Então a gente vai fazer algumas operações algébricas para encontrar esse AX. Então a gente vai pegar, ó, isola o AX, então a gente vai fazer a diferença entre F1 e F2, 4 menos 2, e divide pela massa, que é 0,2. Então a gente tem 2 newtons dividido por 0,2 kg. Isso vai nos dar uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ainda para a direita. Que naturalmente ela confere com o que a gente estava esperando, né? Porque afinal de contas o F1 é maior do que o F2. E isso nos dá uma aceleração, sinal positivo, indica que a aceleração é para a direita. Beleza? Agora veja só a situação 3, a situação C. Letra C, ela coloca a F3 como um ângulo de 30 graus para baixo aqui, ó, do eixo X. E aí, nesse caso, a gente vai ver que somente a componente X desse vetor, F3, é que vai se opor a F2. Então, é só a componente X de F3. Quem que é a componente X de F3? Veja bem, ó. A gente tem F3x, ela é a F3, e por trigonometria, a gente vê que é o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo vai nos dar a componente. E a outra componente de F3, a componente Y, que aponta para baixo, a F3y, ela é a F3 seno desse ângulo aqui. Na verdade, é menos o seno de 30 graus, né? Porque aqui a gente colocou 30 graus, mas se a gente colocasse pela notação, pelo referencial correto, a gente usaria o menos 30 graus. Para o cosseno não faz diferença. Para o seno faz, a gente colocar esse sinal na frente ou não. Mas bem, beleza. Essa componente ela vai ser compensada pela resistência da superfície, que está dando sustentação. Então vai surgir uma reação ali da superfície que vai sustentar ela, e a gente só vai estar interessado nesse cara aqui, nesse componente X da força 3, ok? Então, olha só, como é que fica a equação? É a componente X da força 3 menos F2 igual a massa vezes a aceleração, em X, né? Componente X da aceleração. Aí a gente vai isolar o AX, e a gente vê aqui, ó, componente X da força 3 é F3 cosseno θ, cosseno de 30 graus, menos o F2. E a gente vai colocar os valores aqui, ó. Então, a F3 de 1 newton, cosseno de 30, que é 0,86866, né, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2, né, menos os 2 newtons. E aí essa conta a gente vai fazer na calculadora, né, vocês conferem lá, vai dar menos 5,7 metros por segundo ao quadrado. E olha só que interessante, esse menos, ele está indicando o sentido da aceleração, como sendo para a esquerda, no sentido negativo do eixo X. Então o próprio sinal aqui, ele já diz que a componente X, ela aponta para a esquerda, beleza? Então com isso, a gente já encerra esse exemplo e vamos ver na próxima aula um outro exemplo, onde as forças não estão alinhadas, é um exemplo bidimensional, ok? Que forças que atuam sobre uma lata de biscoitos, beleza? Então, se você chegar até aqui, muito obrigado. Se ainda não segue no Instagram, segue lá, @IsmaelFortuna. Já se inscreveu no canal? Se inscreve agora, ativa as notificações para sempre ser lembrado de quando as novas aulas estão sendo lançadas, e seguimos os nossos estudos sobre a natureza, ok? Então, até a próxima aula, a gente continua com a segunda lei de Newton. Forte abraço, até mais, bons estudos!